Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e dando sequência aos vídeos de Natal, hoje eu vou fazer um bolo com uma pegada mais pro infantil e com esse clima fresquinho que o Natal passa pra gente, não aqui do Brasil, mas esse clima de neve. Então eu vou trabalhar com muito gelo, muita neve, muita coisa legal que remete ao Natal e não necessariamente à árvore de Natal, Papai Noel, presente, essas coisas. Inclusive, a palheta que eu vou utilizar é essa daqui, dá pra ver que ela é toda de cores frias, mesmo com um toquezinho de rosa e dourado, ela permanece uma palheta fria. Por sinal, se você não viu e não sabe como trabalhar com cores frias e quentes, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo de cores frias e depois também de cores quentes. É só clicar no card aqui em cima e acompanhar como faz esse processo de trabalhar com essas definições de cores frias e quentes. E os corantes que eu vou trabalhar, apesar de eu estar aqui com a paleta completa de cor, eu vou trabalhar mais realmente com um toque de azul, principalmente o azul marinho, para dar mais essa cara do frio mesmo, do gelo. O azul marinho nesse caso é muito importante. E o rosinha, eu vou trabalhar com esse rosa um pouco mais claro, também para tender para esse tom mais frio e bastante branco. E em relação aos pincéis, eu vou falar ao longo do vídeo, então me acompanha, porque no passo a passo, toda vez que eu for trocar o pincel, eu vou mostrar a numeração, qual o formato dele, tudo direitinho. Então acompanhe o vídeo passo a passo, que ao longo do vídeo eu vou explicando direitinho como trabalhar com cada pincel. Então, vamos trabalhar. Então, eu vou começar a fazer um céu bem aquarelado. Eu vou usar aqui o pincel quadrado, número 20. E o que eu tô misturando aqui de cor? Eu coloquei um pouquinho do azul marinho, um toque do preto, para ficar mais acinzentado, e um pouco de branco, com bastante álcool. E vou fazer um céu bem aguado, só para ficar de fundo. E eu consegui exatamente essas cores, com toquezinhos de preto, o azul marinho e o branco, para fazer realmente uma visão de neve. E vou pintar também aqui por cima só como acabamento, ok? Mas o foco principal é aqui à frente. Não tem problema ficar essas gotículas, porque a gente espalha e girando o pincel a gente consegue fazer esse efeito difuso. E aqui para baixo eu não vou mexer tanto, porque aqui vai entrar o resto da imagem. Com esse mesmo pincel, agora só com o branco, eu vou fazer uma marcação aqui e depois eu vou subir uns pinheiros em cima disso. Mas esse branco é só para fazer a sombra. Quando colocar os outros corantes, eu consigo mesclar tudo. Todo mundo me pergunta por que pintar branco em cima do branco, mas é exatamente com essa base que a gente consegue fazer as sombras. Agora sim, eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincel número 5, longo, e vou marcar uns pinheiros. E esses pinheiros, eles não vou fazer eles todos verdes, eu vou botar um toque de preto e até um pouquinho do azul também, para ficar bem escuro, do azul marinho. Só uma leve sombra do verde, então vai ficar um verde bem fechado. E vou marcar uns pinheiros de vários tamanhos. Aqui que eu vou fazer um pinheiro um pouco maior, mas vou marcar pinheiros de vários tamanhos. Então, começando com o maior, eu venho dando batidinhas de um lado e outro e puxando realmente. O pincel longo, ele serve para isso. Que quando a gente puxa, ele faz esse efeito na ponta. E aqui eu consigo fazer toda a folhagem. Repara que tá com bastante álcool, tá bem aguado, exatamente para fazer esse efeito de penumbra, de distância. E depois eu vou fazer uma brincadeirinha aqui por cima também. E o toquezinho de azul em cima desse verde, com mais azul, com o toque do azul marinho no caso, a gente tem esse efeito do distanciamento. Um grande mestre da pintura, Leonardo da Vinci,
ele dizia que o oxigênio é azul. Então, conforme a gente vai afastando a imagem, essa árvore está mais próxima, mas as próximas eu vou ainda acrescentar mais azul, porque é como se tivesse uma camada de oxigênio por cima. Então, sempre que você quer dar distanciamento, a gente acrescenta azul em cima dessa imagem. Toda paisagem você trabalha com o azul para chegar a esse efeito de distância. E quanto mais eu puxo, mais esse pinheiro fica bem armadinho, bem cheio. E repara que eu tô fazendo o centro com a folhagem mais na reta, aqui. E para os lados eu tô puxando cada um para o seu ângulo. E isso dá o efeito de volume da árvore. E alguns toques eu tô também só com o preto para fazer o efeito de luz e sombra das folhagens. E é importante marcar esse centro exatamente porque é o tronco da árvore. Então, faz esse efeito de tronco e a gente entende que tem um tronco por mais que ele não seja visto. Agora, os próximos pinheiros eu vou fazer aqui para a parte de trás. Outra coisa legal também a ver que esses que eu fiz, que são mais distantes, que são esses menorzinhos, eles também, tudo que é mais distante a gente vê pequenininho. Então eu tô fazendo esses pinheiros aqui menores, vou fazer uns bem miudinhos aqui, para ter realmente esse efeito de distância. E os que são mais próximos têm mais cor. E fora que na natureza nem todos os pinheiros também têm o mesmo tamanho, então eu posso ter um pouco mais próximo, mas menorzinho do que o do lado. Mas os que estão bem pálidos, praticamente só com um sujo do verde e o mais azul, são os mais distantes. Agora, por último, um maiorzinho aqui para chegar também para perto. Lembrando sempre de fazer a base do centro. E depois eu vou fazer uma brincadeirinha aqui também com a neve, mas já deu para entender o efeito que eu quero passar aqui. Agora, usando só o branco e o azul marinho, depois eu vou colocar algumas sombrinhas com o preto, eu vou fazer uma linha e vou marcar aqui um lago congelado. Então, só vou virar aqui para mim de frente, só para eu poder marcar a reta. E esse pincel é o quadrado número 16. E como é uma parte plana, eu tô fazendo com o pincel retinho mesmo. E esse efeito que eu vou espalhando o pincel, ele já faz o efeito do movimento do lago congelado. Como se tivesse o efeito do lago congelado. Lembrando, gente, de trabalhar com bastante álcool de cereal, tá? Pra gente conseguir movimentar bem o pincel e não ter excesso de tinta. Quanto mais profundo, mais escura a imagem e para perto, mais clara. Depois eu vou inclusive botar um risco aqui em preto para fazer também a diferenciação dessa questão do morro aqui cheio de neve e as árvores. Ó, repara que eu trago o pincel quase sem álcool, quase sem nada, que aqui fica bem mais claro do que em cima. E eu tô trabalhando só com azul marinho e branco. Se você tiver dificuldade, pode marcar a altura do seu risco. Aqui eu fiz a mão livre, mas você pode marcar a altura do risco com um medidor, com uma régua, enfim, para ele ficar todo certinho. Então eu venho com o corante em excesso na parte de cima e para baixo eu só vou puxando com o pincel sujo com esse corante, vamos dizer assim, e venho puxando para baixo. Em alguns pontos eu posso colocar um pouco mais de branco para fazer o efeito da neve aqui caindo, enfim, dele mais congelado ainda em alguns pontos. Aí eu venho com o corante
praticamente puro, ok? Faz um efeito aqui, depois vamos fazer um risquinho como se ele estivesse rachando em alguns pontos. E exatamente para pensar nesse rachado, o que é furo no gelo? E vou botar um bonequinho pescando nesse furinho. Então eu venho com um pincel mais fino, esse aqui é o número 1, ele é bem fininho. E agora eu venho com o azul marinho e o preto e vou marcar um furo nesse gelo. Lembrando que a gente não está olhando o furo por cima, então ele não vai ser largo, ele vai ser um furo na perspectiva. E vou pintar ele todo por dentro, também no mesmo sentido. Eu não posso pintar nesse ângulo porque fica diferente o que é real aqui do lago em si. Então eu tenho que vir no mesmo ângulo, não posso inverter a ordem aqui do pincel. Tem que ser sempre pintado no mesmo sentido para a gente ter o efeito da água. Então eu posso fazer até em alguns pontos mais aguado com álcool, que a gente tem o efeito da água. Tá vendo que eu depositei o álcool e ele expandiu o corante. Vou fazer só uns quebradinhos assim, para não ficar todo certinho. E com esse mesmo pincel, eu vou dar uma profundidade nisso daqui. Nesse lado a gente não consegue ver, mas na parte de cima a gente consegue ver uma borda no gelo. Então, com esse pincel que já tá sujo, com o azul e o preto, eu venho com um pouquinho de branco também, então ele vai ficar um acinzentado, azulado, e faço uma margenzinha aqui para fazer o efeito da borda do gelo. E só nessa parte de cima que a gente consegue ver. E para diferenciar bem entre um e outro, eu venho com corante puro entre o preto e o azul marinho, ainda com o mesmo pincel fininho, número 1, e faço um risco para marcar exatamente esse contorno do branco do gelo e a água, porque aqui fica uma sombra. Eu vou até puxar um pouquinho para mesclar alguma parte, mas aqui faz o efeito da sombra do gelo na água, ok? Então eu vou lavar esse pincel, continuar com ele, repetindo, é o longo número 1, e vou fazer um efeito da água aqui, o movimento da água, bem sutil, com corante puro mesmo. E depois daqui, eu vou até pegar, aumentar um pouquinho essa distância aqui. Ó, só tô aumentando um pouquinho esse gelo pra cá, porque eu vou colocar um personagem aqui. Tá vendo como essa sombra já deu a distância? E depois eu vou botar uma sombra desse lado aqui também. E com isso a gente tem mais profundidade nesse furo, certo? Eu agora vou colocar aqui um pinguim. Então, continuando com esse pincel número 1, eu vou fazer um pinguim bem acinzentado, não vou fazer ele muito certinho não, para ser a ideia do desenho mesmo, que essa festa tem toque de desenho, não é um bichinho real. Então, vou botar o pinguinzinho aqui sentadinho, depois eu faço o rostinho dele. Mas eu quero botar ele segurando uma vara de pescar. O pinguim normalmente é gordinho, então vamos fazer ele bem gorduchinho aqui, o rabinho. Agora com o pincel 00, tá vendo esse aqui? Eu vou fazer os detalhes do rostinho do pinguim e depois por último um toquezinho da patinha e do biquinho também em um amarelo. Botar ele bem bochechudinho e seguindo a barriguinha aqui mais ou menos na mesma altura que o rosto. Aquele bochechudinho e desce a barriguinha aqui na mesma altura. Eu só vou fazer o contorno dele em preto para ficar mais fácil para visualizar e ter esse toque infantil. Então, voltei para o pincel número 1, só com a pontinha dele no preto. E aqui eu vou botar um pouquinho mais para fazer uma sombra. E venho só agora com o álcool e venho fazendo o efeito da sombra e o movimento que tem aqui dos ângulos
do pescoço, da cabeça, só para não ficar o risco muito marcado. E aqui na parte de baixo é importante também ter a sombrinha. Então, eu venho com um pouco mais de preto e venho esfumando para cima e girando o pincel para fazer a profundidade e o corpinho dele. Como eu sempre digo, a gente não pode fazer tudo no mesmo ângulo, o pincel tem que ir girando conforme o volume de cada objeto que a gente está fazendo. Então, vou colocar agora a varinha de pescar e depois eu vou fazer uma sombra aqui embaixo dele também, para ele poder realmente sentar. E agora, voltando para o pincel 00, com o branco, eu venho e faço a linha, fazer até um lacinho aqui em cima, bem miudinho, só para parecer realmente que a cordinha tem um lacinho aqui em cima também. E aqui nessa água eu vou fazer o efeito da cordinha batendo na água, então as ondas que vão se espalhando. E no caso a varinha dele já mergulhou dentro da água. E agora com o pincel aqui com o azul marinho e o preto, eu vou fazer a sombra dele no gelo. Então com bastante álcool também. Eu venho primeiro com pouca sombra e depois eu vou escurecendo aos poucos para não fazer um risco muito forte. E lembrando que nesse caso a sombra tem que ser retinha, tá? Para ele ficar chapado no gelo. E agora, próximo a ele, eu vou escurecer um pouquinho essa sombra. Então agora, marcar o rostinho dele, eu peguei um pincel também 00, o biquinho com o amarelo e um toquezinho daquele rosa que eu falei mais cedo, só para fazer o biquinho dele, para dar um toque alaranjado, não muito forte, por isso eu peguei um rosa mais clarinho. E o bico do pinguim, ele é bem pequenininho, ok? A gente não faz um bicão muito grande, ele é bem miudinho. O biquinho eu faço quase como um Vzinho aqui, ao contrário, bem pequenininho. E depois eu vou fazer o contorno, mas agora só vou fazer a patinha também, com esse mesmo toque do amarelo e o rosa clarinho. E agora voltando para aquele pincel número 1, só a pontinha no corante. Eu não preciso usar o pincel inteiro, eu só vou usar realmente a ponta. Eu vou fazer agora o contorno aqui do rosto e da patinha e vou posicionar também o olhinho dele. Então eu venho com bastante cuidado. Agora sim o rostinho dele começou a aparecer. Eu fiz inclusive a parte central aqui dele, que fica mais escurinho, então eu puxei para dentro. Vou marcar o biquinho aqui também com esse contorno. E marcar a bochechinha, certo? E depois eu vou dar um toquezinho ali de rosinha só para dar uma cor nessa bochecha, para ficar também com um ar mais infantil. E marcar o olhinho, botar um cíliozinho assim para cima para dar um ar mais feliz. Eu aqui só tô aumentando um pouco o contorno e sombra, só para ele ter mais volume realmente. Quanto mais sombra eu dou, mais volume ele ganha. E agora fazer o contorno das patinhas, para ter um toque bem infantil, então eu vou fazer bem arredondada, só com um pouquinho de sombra aqui na base, e fazer a patinha de trás também, aparecendo aqui por trás da varinha, certo? Então o pinguim já tá aqui sentadinho, eu vou só lavar e pegar só o toquezinho do rosa com aquele pincel 00 e dar um toquezinho nessa bochecha para ficar um pouquinho mais infantil e dar um pouquinho de vida a esse pinguim. Um pouquinho de branco só para não ficar forte demais. Pronto. O pinguinzinho já tá ali feliz porque tá pescando a comidinha dele de hoje. Então agora que tá a patinha, eu vou só botar um pouquinho mais de sombra aqui na frente e um pouquinho aqui atrás dele. E ele de fato conseguiu sentar no gelo, certo? Então, vamos a mais um personagem?
E agora, só para esse gelo ter um toquezinho aqui, eu vou fazer uns risquinhos aqui em volta, como se ele tivesse assim, bem tremidinho, rachadinho aqui nas bordas, olha. Só para dar mais realismo a esse gelo. E fazer um contorninho aqui também. Então agora eu vou para o outro personagem, vou colocar um esquilo esquiando. É até um trava-língua, né? A gente fala aqui 10 vezes, esquio, esquilo, esquilo. Ih, já até me atrapalhei, não consegui nem passar da segunda. É um trava-língua mesmo. Gente, se bem que ele não tá esquiando, ele vai patinar nesse gelo, já tô louca. Então eu vou colocar o esquilo que não esquia, patina, aqui nessa posição. E eu vou usar o pincel número 2, quadradinho, porque ele é uma área maior, tem rabo, enfim. Então eu vou usar um pouquinho mais de área nesse pincel. E eu tô misturando o branco, o marrom e o amarelo para ficar também bem pálido. Eu não quero uma cor muito forte. Toda essa imagem eu estou trabalhando bem pálida. E aqui eu ainda não mexi na neve porque eu vou fazer uma brincadeira. Então vamos começar o esquilinho. Então vamos para o rabinho dele. E como eu estou sobrepondo uma cor a outra, não vai fazer diferença, tá bom? Essa festa, inclusive, vão ter vários bichinhos, mas eu optei aqui por colocar os bichinhos em formas diferentes, para não ficar tudo igual. Então vai ter urso, vai ter, né, urso polar, foca, raposa, enfim. Outros bichinhos de neve que eu não vou colocar aqui, mas eu quero criar um contexto dentro dessa festa. Então eu só estou trabalhando realmente os ângulos do pincel para dar o volume a esse esquilo. E aqui eu comecei primeiro com o rabinho e agora eu venho pro corpinho dele, então o rabinho e a bundinha dele aqui. E por último eu coloco o patinho de gelo na perninha dele, aqui no pezinho dele. Mas eu tenho que fazer um ângulo pro pezinho não tá todo juntinho, tem que estar um pezinho para trás e um para frente. Então aqui um pezinho vem para cá para fazer o movimento e depois eu ponho. Então essa perninha ela vai fazer esse ângulo. Então repara que o movimento do pincel tem que ser seguindo o ângulo da perna. Então veio aqui o bumbumzinho dele e eu vou arredondando com o pincel para fazer o movimento da patinha dele. E a outra aqui atrás, subindo aqui por esse lado. E depois, quando eu fizer o contorno, a gente vai conseguir entender todo esse movimento aqui que eu dei do pincel. Então, todos os ângulos que eu fiz com o pincel, com o contorno, a gente vai conseguir visualizar melhor. Então, aqui a barriguinha. Então, vou colocar ele até segurando uma noz. Esquilo adora uma noz, então vou botar aqui na mão dele uma noz. Vou botar um cachecol também para dar uma gracinha. Já que ele tá patinando, ele não precisa ser um esquilo comum. Vamos fazer um charminho nele aqui. E aqui no rosto, uma bochechinha maior também, para ficar mais fofinho. Mas eu vou seguir a identidade visual que é da festa. Então, eu vou fazer o olho do esquilo, o formato do rosto, como é o formato da festa. Mas aqui você pode seguir qualquer padrão, não precisa necessariamente seguir esse padrão que é o padrão dessa festa. Agora eu vou trocar o pincel e pegar um pincel um pouco mais fino para fazer os detalhes. E depois eu faço também os contornos. Então vou botar aqui só o outro braço. E agora eu venho com o pincel mais fininho, vou voltar pro pincel número 1 e vou fazer os contornos com o preto e o marrom, para não ficar muito diferente do que é o contexto aqui do fundo. Vou só fazer aqui realmente todos os ângulos e depois eu venho também, da mesma forma que eu fiz com o pinguim, eu vou fazer as sombras. E aqui o contorno, gente, não tem mistério, eu tô basicamente seguindo o desenho que já foi feito. E agora, com aquele mesmo pincel que eu tinha usado antes, eu venho aqui e dou uma puxada nesse contorno só para fazer o efeito da sombra e dar mais volume a esse rabo e todo o corpinho dele. Então eu só vou misturar as cores aqui com esse efeito
bem batidinho e rodando o pincel. E com isso eu consigo dar mais volume a esse desenho. Não fica um desenho chapado. E aqui, se o rabo tá para trás, também tem mais sombra do que o bumbum. Então aqui eu tenho que fazer mais efeito de sombra, da mesma forma que esse lado aqui. Essa parte da frente, a sombra não é tão escura quanto atrás. E aqui, da mesma forma, a parte da barriga, atrás dessa patinha, tem que ter mais sombra. Tá vendo? Essa pata ficou na frente da outra. Agora, marcar aqui o braço e venho pro rosto. E por último, eu faço os detalhes realmente do rosto, entre bochecha, bigode, nariz, olho. Eu, por enquanto, só tô marcando o contorno. E agora aqui eu marco as orelhinhas. A orelha do esquilo é bem pequenininha. Aí agora sim eu venho aqui fazer o focinho, a boquinha e tudo mais. Agora com aquele mesmo rosinha, eu vou marcar aqui a bochechinha para depois colocar os bigodes por cima. Então agora fazer o olhinho dele. Vou fazer um olhinho piscando. Fica charmosinho. Com esse mesmo pincel, agora eu vou fazer aqui o patins. E depois eu venho com um toque de branco por cima para fazer o efeito da lâmina. Então, vou fazer aqui a basezinha. Então, com o pincel 00, eu vou fazer só um risquinho do branco aqui no centro, para fazer o efeito da lâmina. E agora, com aquele pincel número 1, eu tô diluindo ele bem, não tá mais agora só o preto, ele tá bem diluído com um toquezinho do azul. E vou fazer também a sombra dele no gelo. Agora, só para dar um toque especial, eu vou usar essa paleta aqui da Sweet Sticks, de metalizado. Eu vou usar esse metalizado azul e vou fazer um cachecol para dar um charmezinho interessante nele. Então, eu venho com um pincel aqui com um pouco de água, que essa paleta ela é solúvel em água. Então, com uma gotinha de água, eu consigo dissolver aqui essa paleta. O legal dela é exatamente por ela ser compacta. E com a água eu consigo dissolver e não tem desperdício. Agora eu vou aqui fazer um cachecol para ele. E é só fazer o contorno em preto. Fica mais fofucho. E como eu tinha prometido, vou colocar agora ele segurando a noz na mão. Por isso eu não tinha feito ainda o contorno da mão, exatamente para conseguir colocar essa noz aqui atrás. Voltei para o pincel número 1, exatamente porque como eu estou trabalhando com muitos detalhes, eu estou trabalhando com os pincéis longos e finos, ok? E eu lavo o pincel e venho só com o preto. Antes eu trabalhei ali com o marrom e agora eu venho com o preto fazendo o contorno. Então agora sim, eu vou pegar um pouquinho da pasta americana e vou fazer uma brincadeirinha aqui e usar essa pasta como neve. Então vou amassar bem ela aqui e venho com essa estequinha de borracha, tá vendo? Vou molhar só um pouquinho, pegar um pincel limpo. Aí é qualquer pincel, eu tô pegando o pincel pequenininho, número 2. Vou só molhar aqui um pouquinho para a pasta poder colar melhor. E vou colar uns pedacinhos da pasta e puxar com essa estequinha para fazer o efeito da neve. E conforme eu puxo, eu consigo dar o volume da neve na árvore, olha. Não preciso fazer nela toda, eu faço em alguns pedaços.
Aqui eu vou botar bem pouquinho. E agora eu vou trabalhar em todo ele, dando esse volume e também na base. Então eu vou fazer uns ressaltos de neve pelo caminho. Então, nevasca devidamente acertada, eu agora vou colocar uma sombrinha embaixo dessa neve, para fazer aqui a sombra realmente entre o gelo do lago e essa neve. Então, eu só vou pegar aqui aquele pincel número 5 longo, só com álcool e um pouco de preto, e vou passar aqui nessa base. Só para fazer esse efeito de sombra nessa base. Lembra que eu falei, quanto mais para trás, mais escuro? E para frente, mais claro. E conforme eu fazia essa neve, eu lembrei que o pinguim não tem onde colocar os peixinhos. Então, eu vou pegar aqui novamente essa paleta, com esse dourado aqui. Então, eu vou fazer um baldinho para ele poder colocar os peixinhos. Então, com um pouquinho de água, ó, com uma gotinha de água, só dissolvo aqui. Eu peguei o pincel número 2 e vou fazer um baldinho e coloco os detalhes do baldinho de contorno e alça em preto. Então, colocando aqui o baldinho douradinho. Cuidado, pessoal, com a proporção, ok? O baldinho tem que ter o tamanho perfeito para o pinguim, não pode ser muito grande. E agora eu volto com aquele pincel número 1 e faço o contorno e a alça. Inclusive aqui a parte interna do... E sem esquecer também de fazer a sombra desse balde. Se todos os personagens têm sombra, esse balde também tem que ter. E aqui embaixo também, ele apoiando no gelo. Então esse foi o resultado do vídeo de hoje. Pode ver que ele tá com esse clima bem de neve, ele não tá especificamente Natal. Inclusive você poderia fazer esse bolo ao longo do ano se fosse um tema assim de neve. Mas ele vai entrar numa mesa de um contexto todo natalino. Esse foi o pedido de uma decoradora e a gente segue dentro do contexto porque junto com toda a harmonia da festa vão ter toques natalinos. E o bolo não era para ser tão Natal assim, mas esse contexto da neve já chega nessa pegada do Natal. E aqui eu ainda inclusive coloquei esse baldinho pro dourado para dar um pouquinho mais do toque natalino. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Ah, dá uma olhadinha no meu Instagram também, o link vai estar aqui embaixo na descrição, é o mesmo nome do canal, Confiserie Delu. E lá tem várias produções de Natal, inclusive essa, para você ter várias ideias e conseguir aumentar ainda mais as suas vendas. E eu te espero no próximo vídeo.